Olá pessoal, bem-vindo ao canal Fábrica de Empreendedores. Vou desligar o ar-condicionado aqui por causa do barulho. Eu tô aqui, o celular tá mesmo em cima do ar-condicionado, um ar-condicionado portátil que eu tenho aqui, porque não dá pra aguentar não, pessoal. Ali é meu close-up que eu fiz, o quartão, estamos aqui, a luta na cama. Aqui vai ser o suporte pro vídeo de hoje. Então, como eu já falei, o vídeo... calma aí. O vídeo agora, nós estamos num tema mais geral, né? E o que eu quero contar pra vocês? Um feeling, sabe? Um feeling de como que eu creio que a vida de todo mundo, isso eu vou falar meio que geral, pessoal. Eu acredito que o mundo inteiro tende a estar mais difícil de acordo com aquele país, né? Por exemplo, não quer dizer que, por exemplo, Portugal vai ficar muito ruim. Em relação ao tempo bom, eu acho que vai dar uma piorada. Por quê? Porque eu tô vendo os custos aumentar muito aqui, né? Os custos têm aumentado muito, tanto na alimentação, tanto nos aluguéis, tanto nos impostos. No geral, as coisas aqui não tão fáceis. Por mais que tenha trabalho, sabe? Tipo assim, tá em trabalho. Eu tô falando aqui de uma minoria, de uma maioria, né? Não tô falando da minoria. Vai ter sempre pessoas que vão ganhar acima da média, então não vai passar por isso que eu tô falando, do que eu tô falando para vocês. Assim como no Brasil também. É uma sensação assim que o dinheiro, você tem muito trabalho, mas ao mesmo tempo o custo de vida ficou muito caro. E muito desse custo de vida passa pelos parcelamentos, né? Eu sou um cara contra parcelamento, né? Contra cartão de crédito. Já me ferrei lá atrás por causa disso. Sujei o nome meu por muito tempo por causa de cartão de crédito. E hoje eu tô notando que as coisas estão mais difíceis. Isso me deu dar uma freada em relação ao que eu queria ir embora, né? Final do ano. Isso me fez eu dar uma repensada, né? E essa minha mudança de opinião, de aguentar mais um pouco. Por quê, Robson? Porque é assim, pessoal. Para a pessoa, Portugal tá ruim. Imagina que você sai do Brasil e chega aqui hoje. Para quem já está inserido no mercado, é muito mais fácil dar andamento, sabe? Para quem está chegando aqui, se chegasse uma pessoa novata hoje, com a atual situação de dificuldade para tirar documento, não estão liberando documento para ninguém. Para você chegar hoje aqui, você ia penar. E eu vejo o mesmo em relação ao Brasil. O Brasil não está muito bom, mas até eu chegar no Brasil, se eu fosse embora agora em novembro, eu chegar no Brasil, me adaptar, né? Talvez muito dos meus clientes eu teria perdido, né? Provavelmente já teria outros prestadores de serviço. Então eu não sei o quanto eu ia levar de tempo para voltar a me adaptar, a trabalhar certinho, comprar ferramenta e começar a ganhar dinheiro. E isso incide justamente com o quê? Com coisas, né? Dívidas que eu adquiri, né? Dívidas que eu adquiri pensando na minha volta, né? Que eu já falei em outros vídeos, que era o consórcio, né? 2 consórcios que eu pago, uma outra casa que eu comprei, e no momento eu pago um terreno que termina em novembro. Então, eu precisaria chegar no Brasil hoje, com as contas que eu tenho, eu ia precisar, eu suponho que eu terminei de pagar o terreno no final do ano. Eu precisaria ganhar uns 10 mil reais hoje chegar no Brasil. Eu acho que eu até conseguiria ganhar 10 mil reais pelo que eu faço, né? Pelo que eu produzo, fazendo o que eu faço. Mas isso ia levar um tempo até eu, eu me adaptar de novo. E aí, esse problema das contas que eu já teria, já iria virar uma bola de neve, então eu não quero passar por isso. Como eu já estou estabelecido aqui em Portugal, para mim o cenário é menos pior do que se eu chegasse hoje. Então, em tempos de crise, o que é a situação? É você tentar fazer o que eu estou fazendo aqui, ó, ter um custo de vida muito barato, economizar o máximo possível, né? Fazer tipo de programações que não envolva tanto de dinheiro,
minimamente sair para almoçar ali, mas sem gastar muito volume de dinheiro. Então hoje eu procuro gastar muito com comida em casa. Então tem bobageira ali, tem muita coisa na geladeira, fruta, muitos mantimentos, carne. Eu prefiro gastar aqui do que gastar fora. Justamente para mim o quê? Passar essa fase ruim, né, que a gente chegou, esse momento que eu tô pressentindo, que eu tô, né, passando, eu e no geral tá passando. Claro que umas pessoas vai afetar mais, outras vai menos. Claro que se eu não tivesse nenhuma dívida, hoje eu tava no céu, entendeu? Minha vida estaria mil maravilhas. Porque o que eu ganho era muito suficiente para pagar meu custo de vida e viver uma vida tranquila. A questão é essas contas que eu fiz, né? Mas é um crescimento, é uma dívida que dói, mas ao mesmo tempo você sente que você está crescendo, né? Eu preciso disso, eu preciso me sentir que eu tô produzindo, entendeu? Eu não quero entrar em janeiro e sair lá no dezembro e olhar para trás e ver que eu não produzi nada. Eu preciso disso, entendeu? Então é uma das maneiras que mesmo quando não tá bom, eu me senti vivo, sabe, em prol daquele meu objetivo, né? E aquele meu objetivo que eu tinha lá, que continua ainda, né? Que é o objetivo de voltar para o Brasil, tudo está sendo encaminhado para isso, né? Claro que umas coisas ou outras vão mudar, no meio do caminho a gente vai se adaptando, né? Um lado ou outro, mas parte disso aí. Se eu tivesse relativamente financeira muito bem hoje, não teria problema eu voltar para o Brasil agora, mesmo encontrando o Brasil com dificuldade. Por quê? Se eu tivesse ali um custo de vida, porque a minha ideia ao voltar para o Brasil é ter, além do meu dinheiro que eu preciso para fazer as minhas tais construções, né? Comprar um carro para a gente trabalhar, para a gente passear, e eu preciso também ter muito definido o meu custo de vida. Eu preciso, quando eu voltar para lá, essa minha adaptação de volta, depois de vários anos, eu preciso de um ano das minhas despesas pagas lá no Brasil, né? Então, esse tempo agora, para mim, vai ser muito importante para isso. É justamente para me construir, ter essa construção da minha volta, né? Então, isso, muitas vezes hoje eu valorizo o tempo, coisa que eu não valorizava lá atrás, por mais que agora eu tô velho, tô 44 anos, tô ficando velho. Porra, nessa altura que você tá preocupado com o tempo, infelizmente é assim, pessoal. Não dá pra chorar pelo leite derramado. Eu só tenho essa consciência que eu tenho por eu ter passado por tudo isso, então também não posso reclamar. Mas essa minha volta, ela começou já atrás, uns meses atrás, quando eu tive a decisão de ficar, né? De ficar mais um tempo aqui. Então a minha volta está muito atrelada, o meu futuro está muito atrelado, começou ali atrás. E agora eu tenho uma construção daquilo que eu quero como minha volta, que é um carro, né, para mim trabalhar, porque eu pagava o consórcio para comprar 2 carros, né? Um carro de trabalho e um carro de passeio. Esse carro de passeio, eu não tô colocando prioridade para ele. Até então eu acho que em princípio, no começo talvez eu nem compre ele, deixe o consórcio terminar e eu pego esse dinheiro, faço outra coisa. Mas o carro de trabalho, que é uma caminhonete para mim trabalhar, é uma estradinha, eu preciso desse carro. Não dá para mim, o meu modelo de trabalho que eu faço, que eu quero desenvolver no Brasil, eu não consigo sem uma caminhonete, então eu preciso de uma caminhonete, uma estradinha. Então parte muito desse pilar, que é a caminhonete que eu preciso. Eu vou precisar de mais ou menos um ano de um ano dos meus gastos, né? 12 meses dos meus gastos no Brasil, né? Com as minhas contas, para quem não sabe, eu tenho, além das minhas contas todas que eu vou ter, eu tenho uma pensão de uma filha, eu vou ter, provavelmente ainda eu vou ter a parcela dessa casa, que é um salário mínimo. Então, provavelmente ainda eu vou ter um resquício dos consórcios, que é mais 3 mil e pouco, né? Então, você soma esse volume de dinheiro, olha o tanto de dinheiro que eu vou ter para mim ter tranquilidade para mim trabalhar aquele meu projeto que eu quero trabalhar. Agora, a situação não é nem tanto por dinheiro, pessoal. Eu tenho até que gravar outro vídeo. Depois desse, talvez eu vou até gravar um vídeo. Vou deixar para gravar o próximo. Você que está curioso para saber do que eu vou falar, que é o quê? Que é a minha expectativa em relação à minha idade, ela caiu. Então hoje eu tenho uma visão de um novo projeto para mim, pessoal.
Depois eu vou gravar para falar lá no outro vídeo. Então, é isso. A pensão, eu tenho que estar com um ano de pensão em dias para mim voltar para o Brasil. Eu tenho que estar com as parcelas, o final, as parcelas do consórcio. E eu tenho que estar a parcela da casa que eu estou comprando. E as minhas despesas básicas. As minhas despesas básicas, agora eu vou para o Brasil, né, em novembro, e eu vou analisar o custo que eu vou ter ali, né? O que eu estabeleço de custo, porque queira ou não queira, eu já estou 5 anos fora, né? Então eu não sei mais quanto seria meu custo de vida em relação à minha volta. Vai atrelar muito, não vou falar o caso aqui, mas eu estou passando por uma situação pessoal também aqui em casa diferente. Talvez a minha volta para o Brasil seja uma volta completamente diferente do que eu esperava. Então eu vou ter que ter uma casa para morar e aí talvez eu vou ter que pagar aluguel. Porque não sei se no começo talvez eu moro lá em Santa Fé, porque meus pais moram lá e a construção vai ser lá, mas o meu intuito não é morar lá. Meu intuito é ou eu termino essas casas, ou é ficar em Maringá, ou é ficar em Curitiba. É uma dessas duas cidades, não abro mão, não vou para outro lugar. Então isso aí tá na minha expectativa de futuro, pensando em Brasil, né? Claro que no começo vai passar por Santa Fé e depois dali eu vou decidir o que eu vou fazer. E aí eu vou ter que ter uma casa, minimamente. Para mim não funciona a casa. Hoje, com a minha cabeça que eu tenho, gente, eu preciso de apartamento. Eu prezo muito pela minha segurança. Eu já tive casa assaltada no Brasil, arrombada. Então hoje eu como eu gosto de sair, gosto de viajar para lá, para cá, eu quero ter a tranquilidade de morar num condomínio. Não que não aconteça, só que as chances são menos, né? Então, tudo vai variar. Agora eu vou para o Brasil, vou analisar o que vai acontecer e volto já com esse custo de vida que eu quero implementar lá no Brasil já garantido. E a minha volta depois vai estar tudo ligada a esse meu quantidade de dinheiro que eu ainda não tenho definido. Mas eu vou correr atrás disso e quanto mais rápido possível eu trabalhar aqui, me empenhar, mais rápido possível eu consigo esse volume de dinheiro que vai dar para me empregar nos meus negócios. Uma parte dos projetos, eu creio que, cara, 70% do meu objetivo foi alcançado aqui, né? Eu acredito que não foi ainda, mas está quase. No final do ano eu li o basei que já alcançamos isso, né? Com a quitação desse terreno. Então, as partes do meu começo em relação aos terrenos para construir e vender, eu acredito que já está estabelecida. Eu vou começar por lá, né? Minha ideia é começar por lá. Só que é tudo assim, pessoal, tudo coisa que eu tô falando aqui, tudo pode mudar, né? A vida da gente, ó, pra você ver, tantos meses atrás eu tava falando de ir embora agora eu já tô falando de ficar mais um tempo. Então tudo vai passar por muitas coisas que acontecem, né? Essa parte do trabalho, como que vai estar o trabalho daqui, como vai estar os ganhos. Esse ano foi muito ruim para mim, já falei em outros vídeos aí. Mas e agora a gente vai ter que tocar para frente. A partir da manhã começa outra obra e é gás. Então é isso, pessoal. E depois eu vou gravar outro vídeo justamente falando de um outro assunto que é uma expectativa que eu criei. É uma mudança de vida, né? Sempre tive um plano, sonhos, projetos gigantescos. E hoje é o meu 44 anos. Eu não quero carregar esse tamanho de peso de sonho. Eu quero otimizar eles, mas eu gravo para um outro vídeo. Valeu? Tchau, obrigado. Se inscreva no canal e até 2027 estamos rumo a 1.000 inscritos. Tchau, obrigado.